Eu sou Alan Rocha. Eu sou Patrícia Rocha. Somos um casal de professores de educação física e nós queremos, nesse vídeo, dar para vocês 6 dicas para conectar a família. Em 96, ainda como estudante da graduação em educação física, eu tive a minha primeira experiência para trabalhar com crianças na educação infantil. Então imagine um estudante do 3º semestre no curso de educação física, sem nenhuma experiência no trabalho com crianças, e tive aí a primeira oportunidade. E fui buscar nos livros, fui buscar em colegas mais experientes, dicas que pudessem me ajudar a sobreviver ao trabalho com os pequenos. E munido de algumas informações, eu comecei com mais dúvidas do que certezas, e no primeiro dia de aula, eu tinha aula com uma turma de 2 anos de idade, e ao entrar na sala, eu tenho mais de 1,80 m, todas as crianças choraram. E foi um desespero, porque eu também tive vontade de chorar. E fui ajudado pelas minhas colegas professoras, em que me deram algumas dicas, que eu não deveria entrar na sala em pé, deveria entrar ajoelhado, conversar com as crianças. E por que eu estou contando isso? Porque a gente quer ajudar as famílias, e principalmente aqueles que têm filhos pequenos em casa, a entender uma coisa que eu aprendi de uma forma muito não convencional na escola, que é, nós precisamos saber entrar no universo infantil. E o brincar, a ludicidade, é uma das principais portas que nos ajudam a acessar o universo infantil. Então, eu tinha situações em que eu, através do brincar, eu conseguia me aproximar delas, e com apenas uma aula semanal, eu consegui me aproximar dessas crianças, a ponto de muitas histórias que a gente construía nas aulas, eles contarem em casa. E aí tem uma situação muito engraçada que aconteceu com uma aluninha de 3 anos chamada Vitória, que numa das aulas, e a gente trabalha muito com jogos cantados, jogos que imitam bichos, imitam situações reais. Existia aí uma música chamada Cobra Caipora, que foi criada pelo professor Antônio Bahia. Ele traz nessa música um jogo de imitação de uma cobra caipora. Então, a música diz assim: bota a língua pra fora, é a cobra caipora. E tem que mostrar a língua. E essa criança fez essa música em casa. E a mãe não gostou, porque ela disse que eu ensinei ela a colocar a língua para fora e dar a língua. Então assim, não houve uma grande confusão, mas a criança me contando isso foi muito engraçado. Ela disse: tio Alan, minha mãe se retou com aquilo que você me ensinou, mas aquilo me mostrou de uma forma humorada como é importante, como eles valorizam o brincar. A criança tem uma determinada idade, realidade e fantasia se misturam. Então aquilo que ela faz na escola, que a nossa intenção aqui é valorizar isso em casa, ela vai levar para a vida toda, isso vai tornar uma criança mais feliz, e com certeza isso vai conectar muito mais a família. Nesse momento em que estamos muito em casa, algumas pessoas têm falado do desafio, da dificuldade que é para elas, ter as crianças em casa, estarmos todos juntos em casa. Então, na medida em que a gente para pensar o que vai ser agora, como lidar com esse momento, nós vamos, na verdade, descobrindo que há uma riqueza escondida nisso, que por um breve momento pode parecer um problema, mas na verdade não é. É uma riqueza tê-los em casa. Ter as crianças em casa e poder interagir com eles abre para a família muitas possibilidades de aprendizado, de relacionamento, de fortalecimento de vínculos, e é justamente por isso que nós estamos aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que nós pensamos, que nós já experimentamos, que nós já conversamos com muitas pessoas, para que você não se sinta sobrevivendo a este momento, mas que você realmente aproveite, que você desfrute desse momento que é, na verdade, tão rico. Quantas vezes eu ouvi de pais e mães na escola, no finalzinho do ano letivo, o que é que eu vou fazer com meus filhos nas férias? Eu não sei o que fazer com os meus filhos nas férias.
Isso para nós, isso sempre causou uma certa tristeza, porque a riqueza de ter as crianças em casa é isso que nós queremos enfatizar com isso que estamos chamando de 6 dicas para conectar a família. Tá? É um momento rico. Escola e família são ambientes completamente diferentes. A escola tem o seu lugar na sociedade, mas a família tem o seu papel principal na questão de construção de valores, de construção de vínculos. Tá? Então é nesse sentido que nós pensamos aqui em 6 possibilidades para ajudar as famílias aí a se conectarem melhor. Vamos então à dica 1. Bom, a dica número 1 é a construção de brinquedos na família. Pode parecer algo muito simples, mas a nossa experiência nos mostrou que as crianças elas vão valorizar muito mais um brinquedinho tão simples, mas que foi feito ali em casa, do que brinquedos muito caros. Queremos aqui indicar um vídeo chamado Criança, a Alma do Negócio. Sem dar spoiler sobre esse vídeo, mas tem uma cena onde uma criança, um menino, ele tem um quarto recheado de brinquedos. Mas quando a repórter pergunta para ele qual o brinquedo que ele mais gosta, é um bonequinho pequenininho diante de tantos brinquedos caros. O que isso mostra? Que a criança ela faz um juízo de valor diferente do adulto. Então, uma das nossas dicas aqui, que colocamos como a primeira dica, é construa brinquedos em casa, brinquedos de papel, brinquedos com materiais recicláveis. Tá? Não precisa ser grandes elaborações, não, coisas simples. E nós garantimos a vocês que isso vai ter um significado fantástico na vida dos nossos pequenos em casa. Vamos então agora à dica número 2. A dica número 2 é fazer algo que nós fazemos todos os dias em casa, mas fazer isso juntos, que é cozinhar, produzir algum alimento, compartilhar uma receita. A experiência de cozinhar juntos, de mexer numa massa juntos, de modelar biscoitos, fazer algum doce, é muito interessante fazer isso junto com as crianças. É muito interessante dividir esse momento, estarmos todos juntos na cozinha, né? Até porque muitas vezes a cozinha é visto como um local proibido para eles, justamente por causa dos riscos, e a gente precisa ter cuidado mesmo, mas também um local de muito estresse, de muito trabalho, né, carregado, né, de muita correria. Mas aquele momento de descontração vivenciado na cozinha traz um novo significado para o estar ali, para o comer juntos, para o sentar e compartilhar daquilo que a família produziu junto. Então é uma experiência muito interessante que todas as famílias podem ter nas suas casas. Todos os equipamentos necessários nós já temos à nossa disposição. Agora é só inventar, agora é só pensar. O que a gente pode fazer junto? É um brigadeiro? É um biscoito? É um bolo? O que a gente pode fazer junto? São muitas possibilidades, né? Então, vamos desfrutar desses momentos em família. Mais importante do que o cardápio que você vai escolher, do que o alimento que você vai produzir, é esse momento de estarem todos juntos em volta dessa tarefa, né, gostosa de produzir algo que depois vai ser desfrutado pela própria família. Vamos então à dica número 3. Bom, a nossa dica 3 é fazer brincadeiras com música. E aí cada família pode ver que possibilidade melhor pode utilizar a partir daí. Tá? As crianças gostam muito, os pequenos, 3, 4, 5 anos, brincadeiras com estátua, onde para a música faz uma estátua, né? Você pode brincar de completar a música, parar a música e pedir que completem a música, e aí com a cultura musical que cada família tem, aquilo que gostam de ouvir. Mas a música é um grande aliado, né? Na nossa tentativa de nos aproximarmos do universo infantil. Tá? Deixa a criatividade solta. A gente sabe que em algumas realidades familiares pode parecer um gigante, né? É mais fácil colocar um celular na mão da criança e deixar que ela vivencie o que o celular está colocando. Mas a nossa pergunta é: isso que você deseja para sua família? Com certeza não. E às vezes a gente usa esses recursos por não conhecer outras possibilidades. É essa então a ideia que nós queremos trazer aqui. Outras possibilidades que tirem a dependência de estar
vinculada a uma tela de celular ou uma tela de televisão. Vamos então agora à dica número 4. Bom, a dica número 4 é algo muito conhecido, muito antigo, mas que muitas vezes fica simplesmente resumida a atividades feitas na escola. São os jogos com mímica. Crianças pequenas, né, especialmente as crianças pequenas, elas gostam muito dessa comunicação, que são jogos de imitação. Elas sentem uma identificação muito grande com os jogos de imitação. Mas mesmo depois que elas crescem um pouco mais, a mímica é algo que é sempre desafiador, né? A leitura do movimento, a leitura do gesto é desafiador até para os adultos. Então, os jogos de mímica, eles abrem muitas possibilidades de uma brincadeira que é feita com pouquíssimo material. Basta que você produza algumas cartinhas ou cartões ali com algo escrito. Você pode escolher o tema, animais, filmes, profissões, tem tantos temas, né? Você combina o tema e aí pode se dividir em grupos, a depender do tamanho da família. De repente 2 grupos, ou pode ser um placar individual, né? Cada pessoa faz para que os outros possam adivinhar. Então assim, é sempre uma brincadeira que desafia bastante, é muito legal, né? É engraçado, né? Porque muitas vezes os gestos que são feitos, eles são realmente hilários, é uma forma de expressar, né, uma ideia, e isso desenvolve muito a criatividade da criança, isso descontrai a família e como a Alan já falou, já frisou aqui, nos ajuda a participar, né, participar deste universo que é tão deles, né, que é tão da criança, e que se a gente não brinca, se a gente não utiliza essa via, é muito difícil, né, que a gente consiga realmente participar da vida deles a esse ponto. Eu fico aqui pensando que muitas vezes a brincadeira, a descontração, o lúdico, a alegria fica reservado para a escola, né? As crianças, especialmente as crianças pequenas, elas gostam da escola, elas sentem falta. Nesse momento agora em que elas não estão podendo estar presencialmente nas escolas, a gente sabe o quanto elas sentem falta. Mas o que será que elas sentem falta? Por que será que elas têm tanta falta da escola, né? A escola para elas significa um momento de encontrar amigos e de brincar muito. Mas eu fico pensando, o que é a nossa casa para os nossos filhos, né? O ambiente da casa tem cara de quê? Tem cara de descontração? Tem cara de alegria? Tem cara de brincadeira? Às vezes a gente, pela correria do dia a dia, pelas muitas pressões que a gente sofre, a gente não para pensar nisso, né? Tem cara de quê a minha casa? Né? Como a criança se sente? Como ela representa a casa dela? Então a gente precisa realmente parar para pensar, né? E investir nesse momento, justamente para a gente ressignificar o espaço da nossa casa e os nossos relacionamentos, os nossos filhos. E vamos agora à dica número 5. A dica número 5, a gente pode descrever aqui que valoriza a contemplação, a observação sem um tempo determinado, né? Para algumas pessoas a palavra ócio parece uma coisa negativa, mas o que é que a gente faz no nosso tempo livre? Uma vida tão corrida que a gente tem. Então a ideia é que a gente valorize a contemplação, a observação. Então, por exemplo, plantar uma flor, ainda que more em apartamento, não tem essa disponibilidade de ter uma horta, por exemplo, mas tem outras possibilidades. A internet está cheia de ideias, de caixinhas, de coisinhas suspensas, ou aquele velho feijão colocado no algodão, como já fizemos isso com nossos 3 filhos, acompanhar ali o desenvolvimento, né? Poder contemplar, poder entender como é que esse processo acontece. Então, fica aí apenas uma dica que desperte a criatividade das famílias, tá? Mas atividades que favoreçam a contemplação, o observar. A gente sabe que quem mora aí nas cidades, com poluição, é difícil até a gente se alegrar em ver o sol e ver a lua à noite. Isso parecem coisas que a gente não tem direito de fazer. Mas o tempo livre é um direito garantido por lei. E a gente precisa pensar, enquanto família,
que é que a gente vai fazer ou como a gente tem gasto o nosso tempo livre, ou até se nós temos tido tempos e momentos livres. Vamos então agora à nossa dica número 6. A dica número 6 é fazer algo que as crianças amam mesmo, que é inventar coisas que são teoricamente feitas apenas em ambientes abertos, reproduzir isso dentro da nossa própria casa, na sala de casa. Por exemplo, um acampamento, né? Que criança não gosta de fazer aquele velho acampamento na sala, né? Criar uma barraca, inventar uma forma de acampar ali. O acampamento na sala, ou até um piquenique, por exemplo. Lá na minha casa eu já tive essa experiência com a nossa filha mais nova, ela gosta muito, né, de fazer piqueniques. Então já tem umas toalhinhas lá separadas. Então um dia ela estava sozinha brincando, só ela e os brinquedos, eu queria muito fazer um piquenique. Ficou eu, né, e meu filho mais velho e ela, e a gente sentou lá do lado de fora, e as bonecas dela, importante, porque são assim, convidadas especiais no piquenique. E a gente compartilhou um momento de lanche, realmente, o nosso lanche da tarde, compartilhamos, tiramos foto, e aquilo foi muito bom assim para ela. E assim, esses momentos de piquenique que a gente pode fazer na sala de casa, a gente pode fazer em qualquer ambiente da casa, são muito interessantes para que a gente converse, para que a gente faça até essas brincadeiras que a gente está sugerindo, para que a gente tenha momentos, por exemplo, de leitura, de estímulo à leitura, né? Trazer a leitura para a criança de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, não como algo impositivo, né? Ela já tem muitas tarefas na escola, ela já tem muitas leituras que elas têm que fazer. Elas muitas vezes não leem pelo prazer de ler, muitas vezes elas leem porque elas têm que ler, né? E como é importante estimular a criança a amar ler, a gostar dos livros, né? Então esse momento de piquenique é um momento bem interessante também para fazer isso, fazer roda de leitura, ler coletivamente um livro, conversar sobre esse livro, né? De repente pensar num final diferente, imaginar como seria, né? Se fosse aquilo fosse realidade. Então isso é muito interessante, são momentos que são valiosos e que a gente pode compartilhar com a família. Bom, esperamos que esse vídeo colabore com as famílias no sentido de repensar como tem sido a convivência familiar. Aquilo que a gente está dizendo aqui não é fruto apenas de uma formação técnica que nós temos, como professor de educação física, eu principalmente que trabalhei muito tempo com a educação infantil, mas é também fruto da nossa experiência como pai e mãe de 3 filhos, que nós, desde o momento que entendemos essa importância, começamos a fazer isso em casa. E teve momentos até que eu me vi fazendo isso, mais com filhos de outras pessoas do que com os meus próprios filhos. Mas graças a Deus conseguimos corrigir isso, que eles puderam desfrutar não só do pai e da mãe, mas também do professor e da professora que brincavam com crianças e passaram a brincar em casa. Tá legal? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, se isso realmente ajudou vocês, fez pensar em coisas interessantes, e também que vocês possam compartilhar outras dicas com outras famílias, para que a gente de forma conjunta consiga fazer de nossos lares realmente o melhor lugar do mundo. Um grande abraço, fique com Deus. Um abraço.